Bom, boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes pelo tempo investido, pelo interesse. Eu me chamo Marcos Fraser, eu trabalho na Atlantic Bridge e vim aqui trazer esse webinar para vocês. E aqui conosco a gente tem, primeiro vai falar o Eric Gutierrez. O Eric, ele é o fundador do site Eurodicas, o maior portal do Brasil, quiçá da América Latina, sobre como viver na Europa. Então, ele sabe muito dicas, sabe falar muito sobre o que é viver na Europa. Ele vai estar aqui trazendo para a gente hoje um questionamento. Ainda vale a pena viver na Europa? Olha, eu tenho minha certeza que vale, mas vamos ver o que ele fala. Trazemos também aqui a Roberta Fraser. A Roberta Fraser, ela é advogada, ela é mestre pela Universidade de Coimbra e ela é membro da IMC, que é International Migration Council, que é uma autoridade internacional na área de cidadania e de imigração por investimento. Hoje a Roberta vai estar falando sobre as alterações que recentemente ocorreram na lei de imigração, na lei de nacionalidade portuguesa. Vamos ter primeiro 15 minutos do Eric falando, passaremos então a bola para a Roberta, e por fim a gente vai abrir 15 minutos para perguntas. Então, assim, peço que prestem atenção, entendam o que vocês quiserem, e no final a gente vai estar respondendo o máximo possível de perguntas, tá certo? Não necessariamente conseguiremos responder a todas, mas faremos o esforço de responder ao máximo possível. Só um outro ponto também, aqui você vai conseguir também fazer um download do handout, que é um material que trouxemos para vocês. Enfim, vamos começar aqui. Vou passar agora para o Eric. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, obrigado, Marcos e Roberta, pelo convite. A gente está fazendo aqui em conjunto, mas é sempre uma honra e um prazer falar com vocês. Bom, queria também queria, em primeiro lugar, pedir para o pessoal comentar aqui, tem aqui a parte que eles podem do chat, porque o Fernando disse que não estava conseguindo ouvir. Então, queria primeiro dar uns minutinhos aí para o pessoal comentar, só se está todo mundo conseguindo ver, ouvir aqui pelo chat. Bom, queria agradecer também já ao pessoal que está aqui online, que dispôs do tempo deles. Deixa eu ver. Fernando Bueno, ele disse que o som estava desativado, mas eu não sei se é só o Fernando. Então, se o pessoal puder comentar aqui no chat, se conseguem ouvir, era ótimo. Vou comentar aqui para vocês. Bom, a Emma falou que consegue ouvir. Então, Fernando, talvez seja só o seu som. Alexandre também falou som bom. Pessoal, vocês estão colocando nas perguntas. Mais para baixo tem uma parte de chat que vocês conseguem falar com a gente, tá? Bom, então vou começar aqui a minha apresentação. Dá só um minuto para eu colocar aqui. Conseguem ver, certo? Marcos, me confirma se consegue ver a minha apresentação. Consigo ver a apresentação, sim. Colocaria em modo apresentação, Eric. Perfeito. Ok. Bom, o tema que eu vou falar é muito recorrente, o pessoal tem me perguntado bastante se ainda vale a pena viver em Portugal. Porque, como a gente sabe, muita coisa mudou desde que começou essa onda migratória, desde que eu comecei a falar sobre morar em Portugal, e a gente vai discutir um pouquinho sobre esses assuntos hoje. Então, tópicos da aula, vamos lá. Quem é Eric Gutierrez? Em primeiro lugar, quem sou eu para falar sobre imigração, né? Por que eu estou aqui hoje falando para vocês se vale a pena ou não morar em Portugal? Bom, eu tinha o sonho de viver na Europa há alguns anos atrás, há uns 7 anos atrás, e eu fiz o caminho que todo mundo faz. Primeiro fui pesquisar no Google e não encontrei muita coisa assertiva sobre como seria morar na Europa. Eu nem pensava vir em Portugal ainda, mas em primeiro lugar, eu mudei para a Irlanda e cheguei lá e foi tudo muito diferente do que eu imaginava. Eu mudei com a minha esposa para a Irlanda, a gente ficou cerca de 1 ano lá, e aí eu comecei o processo todo de novo de pesquisar um novo lugar para morar. Então, bom, quem sou eu? Sou uma pessoa
que nem você, tinha o sonho de morar fora e que comecei a correr atrás desse sonho, e agora eu tenho aí cerca de 7 anos de vivência, de experiência em imigração. Nesse tempo, a minha história se confunde um pouquinho com a do Eurodicas, na parte da imigração, porque quando eu fui morar fora, a gente percebeu que faltava aí informação, como eu comentei, sobre como era morar de fato na Europa. A parte bonita, tirar foto na Europa, postar, enfim, viajar, isso todo mundo mostra. Qualquer pessoa que vocês conheçam que more fora, mostra isso. Mas eu não consegui encontrar a parte, entre aspas, chata. Custo de vida, como era para tirar um documento, enfim, esse tipo de coisa. E aí eu decidi lançar o Eurodicas, que nasceu em 2014 com um único propósito: ajudar brasileiros que queriam morar na Europa. Bom, hoje o Eurodicas tem mais de 50 colaboradores, são brasileiros que moram em diversos países, diversas cidades da Europa, e contam como é. Porque quando eu fui morar, eu morei na Irlanda e morei no Porto, né? Mas aí o pessoal me perguntava, como é morar em Paris? Eu não sei, eu podia falar para vocês um monte de coisa, mas nada seria a vivência real. Então eu fui procurar pessoas que viviam em Paris para me ajudar a escrever como era viver em Paris, por exemplo. Então por isso que o Eurodicas tem colaboradores, né? São pessoas que foram morar, foram viver num determinado lugar e hoje querem contar para outros brasileiros como é morar ali. Bom, sobre a audiência, o Eurodicas já atinge cerca de 2 milhões de brasileiros por mês. São pessoas que têm interesse em morar na Europa. Bom, a gente virou referência no assunto por tratar com seriedade, por falar das coisas que pouca gente falava. E outra coisa que para a gente também é muito interessante, a gente tem contato direto com entidades importantes do setor. O que isso significa? Por exemplo, o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, nos convidou para falar sobre um projeto de levar brasileiros formados em TI para trabalhar em Portugal. Então, para a gente é uma honra e também um reconhecimento de estar em contato direto com essas entidades que são tão importantes no setor. É um reconhecimento de que o Eurodicas faz um trabalho importante, que faz um trabalho sério. Eu também queria falar uma coisa que pode parecer grossa, mas é importante para mim falar. Eu não preciso que você more na Europa. E por que eu falo isso? Às vezes o pessoal fala, vai lá e comenta, fala, pô, mas o pessoal está falando que é bom morar em Portugal, não sei o quê. Eles têm interesse. Não, eu não tenho interesse. Eu não preciso que você more na Europa. Se você quiser morar na Europa, eu estou aqui para te ajudar e tem todas as informações que você precisa. Mas eu não preciso, de fato, que você more na Europa. Eu estou aqui para ajudar quem quer morar na Europa. E isso, para mim, é muito importante, porque eu não precisando que você more lá, eu posso ser o mais sincero possível com você. E é o que eu pretendo hoje aqui. Ser sincero de falar se vale a pena ou não, e para quem vale a pena, enfim, morar em Portugal. Então, isso para mim é uma coisa importante de já falar, eu não preciso que você more na Europa. Bom, o que eu sempre falo para as pessoas quando me perguntam, ainda vale a pena morar em Portugal? A minha pergunta é, qual é o seu propósito de morar em Portugal? Qual é o motivo da sua mudança? Porque assim, pode valer a pena ou não, de acordo com o seu motivo. Bom, se o seu motivo de morar na Europa, de morar em Portugal nesse caso, é qualidade de vida, poder andar na rua tranquilo, sem medo de ser assaltado, sem se preocupar, enfim, coisas desse tipo que a gente sabe que é corriqueiro no Brasil, aí Portugal está completamente dentro do propósito. Se você me falar que Portugal, você quer ir para ganhar dinheiro, quer ir para ficar rico, coisas do tipo, que nem o pessoal fala, eu vou para trabalhar um tempo, juntar dinheiro. Não é. Na minha opinião, não é. Eu posso te indicar outros lugares também na Europa para você morar. Mas, em primeiro lugar, antes de você pensar se ainda vale a pena morar em Portugal, você precisa saber o porquê você quer morar em Portugal. Qual é o propósito da sua mudança? Qual é o motivo da sua mudança? Tá? Então, tenha isso primeiro na cabeça. Deixa eu olhar aqui, o pessoal está colocando aqui mais questões. Não aparece o chat, o chat não está ativado. Marcos, vê se você consegue ativar o chat aí para o pessoal. Eles estão colocando aqui na parte das perguntas, tá?
mas o importante é que, pronto, o pessoal está ouvindo. Bom, dando continuidade aqui, então, em primeiro lugar, para a gente continuar aqui a nossa apresentação, eu quero que vocês pensem um motivo forte e simples que você consiga falar numa frase. Por que eu quero morar em Portugal? Essa é a primeira coisa que você tem que ter para saber se vai valer a pena você morar em Portugal ou não. Outra coisa também para vocês colocarem na cabeça o saudosismo existe nas pessoas e sempre vai existir. No meu tempo é que era bom. Vocês já devem ter ouvido aí a avó de vocês falar isso, a mãe de vocês falar, ou até vocês mesmos já devem ter falado isso para o filho de vocês, não sei. Ah, na minha época era melhor, não sei o quê. É normal, porque nós, como seres humanos, é difícil às vezes a gente aceitar a mudança. Porém, se a gente sempre achar que antes era melhor, agora nunca vai ser bom. E por que eu estou falando isso? É claro e certo que Portugal, nos últimos 5 anos, teve uma mudança muito grande, que a gente vai falar daqui a poucos slides, mudança como sociedade, mudança econômica. E se você sempre achar que antes era bom, só antes que era bom, agora nunca vai ser um bom momento. Porém, isso não é verdade, porque daqui 2 anos, você vai pensar e falar, nossa, 2020 é que era bom para ter mudado, e eu não mudei. Entendeu? Então, isso é uma coisa importante para vocês se desprenderem. O agora também é bom, também é ótimo. É o momento, desde que você se planeje, tenha tudo estruturadinho, agora é bom. Não se prenda, há 10 anos atrás era muito melhor morar em Portugal, porque o custo de vida era mais baixo. Ok, mas você não mudou naquela época. Então, ou a gente pega o agora e planeja em cima do agora, sem pensar em como já foi, senão nunca a gente vai estar 100% satisfeito. Bom, então o que mudou e o que faz as pessoas me perguntarem se ainda vale a pena, né? Ou seja, pouca gente, sei lá, quando eu mudei para Portugal há 6, 7 anos atrás, tinha poucos brasileiros em Portugal comparado com a quantidade de brasileiros que tem hoje. O que mudou em termos de sociedade? Bom, o brasileiro chegou em peso nesses últimos anos, porém foi uma imigração muito diferente do que a gente estava acostumado a ver antes, de pessoas que iam para trabalhar, trabalhar servindo mesa, enfim, coisas assim do tipo. O brasileiro atual é um brasileiro que migra para Portugal, é um brasileiro que tem uma condição financeira boa, tem estudo e que vai para assumir uma posição, a sua posição na sociedade. Ele vai lá para ser protagonista na sociedade, diferente de uma imigração de 20 anos atrás, onde o brasileiro ia lá para servir mesa, juntar seu dinheiro e vir embora. O que incomoda um pouco os brasileiros hoje, eles têm perguntado, é a quantidade de brasileiros que estão vivendo em Portugal. Se ainda vale a pena, ou seja, parece que quando tem muita gente já aproveitando uma determinada coisa, parece que você já perdeu o tempo, né? Você fala, nossa, eu devia ter ido naquela época. Mas, na realidade, acho que agora é mais favorável para os brasileiros. Por quê? Você tem uma sociedade agora onde já os portugueses foram obrigados a aceitar os brasileiros, não tem muito como o que eles fazerem, então eles já aprenderam a conviver, então você já vai pegar uma sociedade um pouco mais madura nesse sentido, onde a sua presença já é normal, já não é mais uma coisa diferente. Bom, a Roberta está também aqui na ligação, ela também está, inclusive há um pouco mais de tempo do que em Portugal, ela pode falar. Ser brasileiro antes em Portugal era, nossa, mas você é do Brasil, o que você está fazendo aqui? Hoje não, já é uma coisa mais normal. Então essa mudança da sociedade, que os brasileiros questionam se é boa ou não, na minha visão é muito boa. Você pega uma sociedade já muito mais entrosada e muito mais bem preparada para te aceitar. Bom, da parte econômica e aqui da parte da economia, essa é a parte menos positiva. Como eu te falei lá no começo, eu não preciso que você more em Portugal, então aqui eu posso ser mega sincero. Da parte econômica, por que Portugal era muito, muito, muito bom para os brasileiros que iam com renda do Brasil há 5 anos atrás? Porque o euro estava baixo e Portugal era extremamente barato.
Por que Portugal era barato? Porque Portugal estava numa crise. Como é que você cobraria 500 euros de aluguel numa época que os portugueses não ganhavam 500 euros? Não dá. Então, claro que a renda, o aluguel de uma casa tinha que ser 200, 250 euros para ser compatível. Então, assim, o pessoal fala, mas o custo de vida de Portugal mudou muito. Sim, mudou, porque Portugal, de fato, conseguiu sair de uma crise muito grande para entrar num patamar mais próximo do que era o comum na Europa, ou seja, uma economia saudável. Então, o custo de vida, de fato, aumentou, porém, as condições das pessoas, dos portugueses, no dia a dia, também aumentou. Eu lembro bem que ganhar 800 euros em Portugal, quando eu cheguei, era uma coisa muito boa. Hoje, já não é. Hoje, o normal é o pessoal ganhar em salários, áreas qualificadas, enfim, 1.500, 2.000 euros. Então, é claro que o custo de vida também acompanhou. Então, ou seja, o custo de vida mudou porque Portugal conseguiu sair da crise. Bom, é claro que isso também teve impactos, né? Para quem Portugal deixou de ser interessante? Para mim, só há aqui um público que foi de fato afetado com isso tudo, que são as pessoas que queriam viver de renda em Portugal. Então, por exemplo, eu era aposentado aqui no Brasil, etc., mas estavam muito próximos da faixa do mínimo. Então, foi até uma época que era muito questionado quanto que o consulado considerava um bom dinheiro, enfim, para permitir a pessoa morar em Portugal, e falava-se num salário mínimo português. Então, convertia o que a pessoa ganhava em real para o salário mínimo português. Como a gente falou, deixou de ser interessante viver com um salário mínimo, né? Então, quando você via com 1, 2 salários mínimos ali há 7 anos atrás, era uma coisa. Hoje já é uma situação menos confortável. Então, o que eu tenho para dizer nesse ponto? Aqui é muito importante você ver, fazer a conversão, entender quanto você teria de dinheiro no mês a mês com a sua renda do Brasil em Portugal e fazer o exercício do custo de vida de Portugal. Então, o que eu recomendo? Você entrar no Imo Virtual, por exemplo, e ver lá quanto custa um imóvel que você pretende morar, entrar no continente.pt, por exemplo, que é um supermercado, e fazer o exercício de adicionar tudo que você compraria no mês no carrinho e ver quanto dá. É isso que você precisa fazer. Entender qual vai ser o seu custo de vida face ao dinheiro que você tem. Uma coisa que eu tenho para falar daqui da parte da moeda, que a gente está vivendo hoje, não é, na minha opinião, um exemplo do dia a dia normal, tá? Euro a 6,50, por exemplo. A gente está vivendo aí, ainda vivemos uma pandemia, com a esperança de estar perto de sair dela, mas ainda vivemos uma pandemia. Vivemos no Brasil um quadro político complicado, ou seja, independente de você gostar de A ou B, é inseguro para se investir no Brasil. Essas coisas todas fazem com que o real se desvalorize. Não é o euro que sobe, a gente fala errado, a gente fala o euro subiu. Não, é o real que desvalorizou. Então, assim, na minha visão, as coisas ainda vão dar uma boa amenizada em pouco tempo, ou seja, a gente não vai voltar, eu não estou prometendo, até porque eu não sou economista, não estou prometendo que a gente vai voltar para o que era antes, ou seja, 4,50, mas esses valores não me parecem ser algo comum, algo normal que a gente vai ter daqui para frente. Então, acho que é o momento de ter um pouquinho de calma e, principalmente, se você é dessa faixa que estava próximo do mínimo, pensar e reconsiderar. Talvez o visto que você ia aplicar de rendas próprias não seja ideal, talvez tenha outras saídas. A Roberta também depois pode tirar dúvidas, eles vão deixar o e-mail, você pode ver outras formas de conseguir um visto para você, por exemplo, e ter uma renda na Europa também é uma saída muito interessante, para não ficar refém do real. Afinal, ainda vale a pena?
Eu, às vezes, me questiono porque as pessoas acham que mudou tanto. Porque o pessoal que, de fato, vive em Portugal não acha. O que mudou, na realidade, foi só, na minha opinião, para negativo, é apenas o fato do real ter se desvalorizado tanto face ao euro. Mas Portugal continua sendo o mesmo. Continua sendo o terceiro país mais pacífico do mundo, um excelente lugar para se viver com família, saúde pública muito boa, segurança nem se fala, nunca passei por nada em Portugal, nunca vi nada que eu tivesse receio sequer. Pessoal, é surreal você poder andar com o iPhone na rua 3 horas da manhã sem o mínimo de medo. Então, assim, na minha opinião, Portugal continua sendo o melhor destino para brasileiros na Europa, principalmente para os brasileiros que estão na melhor fase da vida. Tinha aparecido aqui uma mensagem sobre o meu áudio. Espero que todo mundo esteja ouvindo bem. Marcos, me confirma, está ouvindo tudo tranquilo por aí? Bom, antes de... Já estou acabando aqui meu tempo. Eu queria contar para vocês só uma novidade do Eurodicas, que eu não sei se todo mundo acompanhou. O Eurodicas lançou agora um programa. Se você ainda tem dúvida se vale a pena morar em Portugal, se é bom para você, se você tem condições de morar em Portugal, eu lancei agora um programa que se chama o programa Morar em Portugal, que consiste em 22 videoaulas, onde eu passo por todos os tópicos sobre morar em Portugal, desde o momento de decisão se vale a pena ou não, até te ensinar você se estruturar financeiramente e fazer o custo de vida, entender quanto você precisa guardar de dinheiro, enfim, absolutamente tudo de A a Z, com a opção de você fazer perguntas diretas para mim. Estou lá junto com você no curso, você faz a pergunta, em menos de 24 horas você vai ter uma resposta. Então, se você tem perguntas específicas, é ótimo. Tem teste prático. Você também vai ser incluído numa comunidade exclusiva do Facebook, onde estou eu e a equipe do Eurodicas para te responder. Outra coisa também é que você vai ter acesso ao e-book Como Morar em Portugal, que é o guia do Eurodicas de como morar em Portugal, para você, caso tenha alguma dúvida mais específica que não tenha tirado durante o curso, você pode voltar e consultar no guia. E também tem lives exclusivas para os membros do programa. Bom, eu deixei aqui o link para vocês. Está aqui também, o Marcos também colocou aqui, existe aqui embaixo, está escrito como handouts, que são os arquivos que vocês podem baixar. Bom, essa aqui é para vocês verem que cara que tem. Então, basicamente, é uma plataforma de e-learning, onde você vai ter aqui acesso a todo o conteúdo, e esta é a cara que tem. Então, você dá play aqui nos vídeos, são quase 5 horas, pessoal, de curso. Tem o vídeo, tem toda a parte escrita, tem a parte de testes práticos, e vocês ainda têm documentos. Então, eu compartilhei lá com vocês, por exemplo, um documento, que é o documento que eu uso para calcular o custo de vida, para você ver como calcular o seu custo de vida, enfim. Então, caso você tenha alguma dúvida, tenha interesse em morar em Portugal, queira aprofundar, tá aí, o programa pode ser uma excelente saída para você. Bom, essa foi minha apresentação. No final, a Roberta vai apresentar agora, e no final a gente vai abrir aqui a opção para vocês fazerem perguntas, tirarem as dúvidas de vocês, e a gente vai bater trocar mais uma ideia aí de maneira informal, tá bom? Agora eu passo a bola aqui. Quem assume, Marcos? Eu vou assumir aqui, Eric. Primeiro eu quero agradecer muito por todo esse compartilhamento de informações. Realmente eu acho que são informações valorosas. Aconselho a todo mundo que esteja aqui não perder essa oportunidade de baixar o handout e de se inscrever nessas aulas do programa Morar em Portugal. Quero dar uma informação técnica também. De fato, nós estamos tendo um problema com o chat, tá certo? Não consegui resolver esse problema. Entretanto, a gente está recebendo todas as perguntas que vocês fazem na parte de perguntas. Então, por favor, todo mundo que tiver perguntas, já pode ir mandando as perguntas. No final, eu já vou perguntar para a Roberta e para o Eric. É interessante também se você puder indicar a quem você quer direcionar a pergunta, porque facilita também.
Tudo bem? Então, vou passar aqui agora para a Roberta. Roberta, o microfone é seu. Olá a todos, muito prazer. É sempre um prazer estar com o Eric, estar com o Marcos, estar com vocês. Vamos falar um pouquinho agora sobre como viabilizar o desejo e o sonho de quem quer realmente, quem planeja. Desculpa, Marcos. Não está escutando? Eu te ouço bem, Roberta. Eu estou te escutando. Eu acabei de passar como controladora da apresentação. Agora. Pronto. Maravilha. Estão vendo a apresentação também? Sim, consigo ver, Roberta. Perfeito. Perfeito. Então, estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, trazer boas novidades, na verdade, boas notícias para as pessoas que realmente pretendem mudar para Portugal através da obtenção da cidadania portuguesa. Foram aprovadas, tá, algumas alterações legais na Lei da Nacionalidade Portuguesa, foram aprovadas no Parlamento de Portugal. Isso é importante chamar a atenção de vocês pelo seguinte: elas ainda não estão em vigor, essas alterações legais, tá, pessoal? Elas foram aprovadas pelo Parlamento, estão nesse momento para promulgação por parte do Presidente da República. Então, espera-se, não há nenhum grande motivo para o presidente não tocar esse projeto para frente. Então, esperamos que nos próximos meses, em especial nos próximos 3 meses, essas alterações entrem em vigor. Então, hoje, o que é que está valendo? A lei, do jeito que vocês já conhecem, e a minha apresentação vai ser uma comparação do que está em vigor até o momento, ok? Como funciona hoje, e o que é que vai mudar muito em breve, com base nessa aprovação, nesse texto que foi aprovado pelo Parlamento. Então, o exercício vai ser esse, da gente comparar como é e como vai ser, tá bem? E, basicamente, temos boas notícias aí para a maior parte dos interessados em obter cidadanias portuguesas, porque, no final das contas, essas alterações vieram a facilitar alguns requisitos que eram bastante problemáticos. E a gente vai falar um pouquinho, em especial, cidadania para netos, cidadania para cônjuge, cidadania para companheiros, cidadania para filhos de imigrantes que nasceram em Portugal e cidadania para descendentes de judeus sefarditas. Então, a cidadania para netos. Eu vou começar com uma excelente notícia, porque, de fato, eu diria que essa categoria netos de portugueses era aquela que a maior parte dos brasileiros, em especial, não é, tinha vontade de aplicar, de solicitar a cidadania. São muitos os netos de portugueses em Portugal, ou no Brasil, peço desculpas. Só que a lei hoje ela é bastante complicada, ela tem dificultado muito a obtenção de cidadania para netos. E as alterações legais vão vir para facilitar, em especial, a cidadania para netos. Então, vamos lá. Quais são os requisitos específicos hoje para que um neto de português possa conseguir a cidadania? Naturalmente, a demonstração da filiação, é preciso você comprovar através de certidões de nascimento, de casamento, que você é neto de um português. Então, é natural a demonstração da filiação. Além disso, existem hoje 2 requisitos que são muito complicados para a maior parte dos brasileiros que são netos de portugueses. O primeiro é que a lei exige que seja demonstrada a existência de contatos regulares dos solicitantes da cidadania com o território português. E o que é que isso implica na prática? Se você nunca veio a Portugal, ou se você veio a Portugal poucas vezes, você não vai conseguir obter a cidadania portuguesa, porque você hoje não preenche esse requisito legal. E o segundo requisito legal, que complica muito a vida dos requerentes, é a comprovação de vínculos com a comunidade nacional portuguesa, que também é uma exigência para netos de Portugal. Hoje, essa comprovação de vínculos ela é subjetiva. Existe na lei algumas presunções e algumas hipóteses que demonstram que o requerente pode ter vínculos com Portugal, como, por exemplo, estar associado a uma instituição portuguesa no Brasil, ou possuir bens imóveis em Portugal, ou então já ter residido em Portugal. Esses elementos eles demonstram... Roberta, desculpa, só pedir. Tem algumas pessoas pedindo aqui no chat, dizendo que está tendo muito eco.
Se puder falar um pouquinho mais baixo, eu acho que vai melhorar o áudio deles, tudo bem? Tá bem. Se não melhorar, eu posso tirar o fone e a gente tenta sem o fone, tá bem? Então, vamos lá, vou falar um pouco mais baixo. A questão dos vínculos é algo que dificulta muito hoje, porque esses vínculos são subjetivos, tá bem? E quanto mais elementos você demonstra, maiores as chances de você comprovar esse requisito. E os conservadores, que são as pessoas que julgam esse tipo de processo em Portugal, eles têm sido muito rigorosos nessa questão da comprovação de vínculos com Portugal. Então, hoje, a obtenção de cidadania portuguesa para netos é bastante difícil, principalmente por conta desses dois requisitos. E qual é a boa notícia que a gente tem aqui para contar para vocês? As alterações legais que vão entrar em vigor em breve, elas vêm facilitar esses dois requisitos que são os mais complicados hoje para netos. Então, a demonstração da filiação continua tendo que ser feita, que é natural. Obviamente, você precisa mostrar que você é neto de português. E não vai haver a exigência de contatos regulares com o território português. Então, se você nunca veio a Portugal na sua vida, não se preocupe que você, muito em breve, se for neto de português, poderá obter a cidadania ainda que nunca tenha colocado os pés em Portugal. E o segundo requisito, que é a questão da necessidade de comprovação de vínculos, ela continua existindo, mas eles flexibilizaram bastante, porque vai estar previsto na lei que a fluência na língua portuguesa ela será suficiente para comprovar esses vínculos com Portugal. Então, naturalmente, os brasileiros ou os nacionais de países de língua oficial portuguesa vão se beneficiar muito disso. Então, cidadania para netos vai ficar mais fácil em breve, tá bem? Tenho boas notícias também para cônjuges de portugueses. A cidadania para cônjuge hoje já é possível, acho que vocês sabem disso. E existem alguns requisitos hoje em vigor. Os principais são, é preciso estar casado há mais de 3 anos com um português. O segundo, é preciso que o casamento seja reconhecido em Portugal. Isso significa você dar entrada no processo de transcrição do casamento, se você não casou em Portugal, casou no Brasil, por exemplo. Mas é um procedimento administrativo, não é tão complicado. E você precisa demonstrar vínculos com Portugal. Mas existe hoje, na lei, algumas presunções de vínculo que, se você atender, automaticamente considera-se que você tem vínculos com Portugal. Em especial, se você tiver um filho comum com o seu cônjuge português, se seu cônjuge português e seu filho forem portugueses originários, você é considerado com vínculos com Portugal. E se você tem mais de 5 anos de casamento hoje, com um português originário, também se presume que você tem vínculos suficientes com Portugal. Esse contexto é o de hoje. Futuramente, com as alterações da Lei da Nacionalidade, quais são os benefícios para os cônjuges? Ponto 1. O requisito temporal de 3 anos de casamento ele não vai ser mais necessário se você tiver filhos portugueses em comum com o seu cônjuge. Então, imagina que você é casado com um português há 1 ano ou 2 anos e você já tem um filho decorrente do casamento, um filho que é comum a vocês, e o filho também já tem cidadania portuguesa. Nesse caso, você não vai precisar esperar 3 anos de casamento para poder solicitar a sua cidadania portuguesa. É um fator positivo. O reconhecimento do casamento em Portugal continuará sendo necessário. E temos aí algumas novidades também em relação à presunção de vínculos. Basicamente, a possibilidade de presunção vai ser mais ampla, porque a lei, quando for alterada, ela não vai exigir que os portugueses sejam originários, nem o português cônjuge, nem o português filho. Portanto, a redação vai ser: haverá uma presunção de vínculo com Portugal se houverem filhos portugueses comuns e não originários e comuns. Então, se a cidadania foi decorrente de um casamento, de naturalização, ou se foi por descendência, não interessa. Se você tiver filho português e esse filho for comum do casamento, você atinge a presunção de vínculo com Portugal. Ou então, se você for casado há mais de 6 anos com um português, também não vai ser necessário que seu marido seja um português originário para você cair nessa presunção de vínculos.
Então, sim, também vai ficar mais fácil para cônjuges de portugueses. Outra boa notícia é cidadania para companheiros. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas existe a possibilidade de obtenção da cidadania portuguesa por união estável. E hoje isso já existe, tá? Não é nenhuma novidade. Os requisitos de hoje, os principais são estar em união estável há mais de 3 anos com o português, ter essa união estável reconhecida judicialmente em Portugal, e esse é um dos elementos que causa mais transtorno nesse tipo de processo, porque no fundo você precisa ter um custo adicional com essa ação judicial em Portugal e também você vai levar mais tempo, porque uma ação dessa também leva muitos meses no tribunal em Portugal. Além disso, você também precisa demonstrar vínculos com Portugal, tal como ocorre com os cônjuges. As hipóteses de presunção hoje são as mesmas, tá? Dos cônjuges, não vou ficar repetindo aqui. E qual é a boa notícia para os companheiros, para quem vive em união estável? Primeiro, o requisito temporal de 3 anos de união estável, ele não precisa ser cumprido se houverem filhos portugueses comuns. Então, se você vive em união estável, tem um filho com o seu companheiro ou companheira e o filho já é português, você não precisa esperar 3 anos para pedir a cidadania portuguesa por essa via. E para mim, a maior alteração e a melhor alteração para esse tipo de categoria é: se você tem filhos portugueses também comuns, não será mais necessário o reconhecimento judicial em Portugal da união estável. Então, vai ser um processo mais rápido e menos custoso. E esse é o principal ponto positivo aqui para essa categoria. Além disso, a questão da presunção de vínculos, tal como aconteceu com os cônjuges, a nova lei vai tirar a exigência de que os portugueses sejam originários. Então, isso amplia também a possibilidade de alcance da presunção de vínculos. Mas, para mim, o que mais vale aqui, de todas essas alterações para companheiros, é a questão da não necessidade de reconhecimento judicial da união estável, caso haja filhos portugueses comuns. Falando um pouquinho de cidadania para filhos de imigrantes nascidos em Portugal, tá bem? Que é outra categoria que a gente sabe que tem bastante pessoas interessadas. Houveram alterações positivas, vão haver alterações positivas também nesse aspecto. E existem 2 vias hoje para esses filhos de imigrantes nascidos em Portugal, para eles obterem a cidadania. Existe uma via da cidadania originária, que é a melhor de todas, que pode ser sempre passada para gerações seguintes, e existe a via da cidadania derivada, tá? Que é aquela que é por naturalização. Tem algumas restrições, mas é possível também para filhos de imigrantes nascidos em Portugal. E só para dar mais um exemplo prático, quem são filhos de imigrantes nascidos em Portugal? No fundo são, por exemplo, um casal de brasileiros que resolve vir estudar em Portugal, vem fazer um doutorado, um mestrado, passa alguns anos aqui e eles engravidam em Portugal e essa criança nasce em Portugal. Nenhum dos pais é português, mas a criança nasce em Portugal. Essa é a hipótese de cidadania para filhos de imigrantes nascidos em Portugal, tá? Então, vamos imaginar esse cenário. Vai ser possível obter a cidadania originária com as alterações legais se um dos progenitores, ou o pai ou a mãe, estiver residindo em Portugal há pelo menos 1 ano, tá bem? Essa vai ser a exigência. Qual é a diferença do que a gente tem hoje para a cidadania originária? Hoje são necessários 2 anos de residência dos progenitores em Portugal quando do nascimento da criança, e além disso, a residência deles tem que ser legal, tem que estar baseada numa autorização de residência. Então, futuramente, essa cidadania originária para esses filhos de imigrantes nascidos em Portugal vai ser facilitada, sim, porque só vai ser necessário 1 ano de residência, independentemente de ser legal ou não em Portugal de um dos progenitores, tá bem? E caso o filho não atenda e os pais não atendam a esse requisito, que vai ser alterado, existe a possibilidade sempre do pedido da cidadania derivada para essa criança, que não é a melhor, mas também não é mal. Existe a cidadania portuguesa na mesma, a criança poderia adquirir na mesma. E também os requisitos serão facilitados futuramente, porque hoje é exigido 5 anos de residência em Portugal de um dos progenitores para a via da cidadania derivada, e futuramente
esses 5 anos de residência não vão ser necessários, ou então, imagine que os progenitores nem sequer moravam em Portugal, mas caso o menor tenha concluído pelo menos 1 ano de educação, ensino básico, secundário ou profissional no país, vai ser possível também solicitar a cidadania derivada por essa via. Então, vai ficar melhor também para essa categoria de pessoas. Por fim, queria só citar aqui a questão da cidadania portuguesa para descendentes de judeus sefarditas, tá? É uma categoria muito específica de cidadania portuguesa, mas infelizmente é uma categoria que não será beneficiada com as alterações legais, tá? As alterações legais vão vir para beneficiar uma série de categorias, mas não o caso de descendentes de judeus sefarditas. Isso porque hoje é possível que esses descendentes de judeus sefarditas façam um pedido de cidadania portuguesa e o requisito fundamental é que eles demonstrem a tradição de pertença a uma comunidade dessa natureza. E isso é demonstrado através da obtenção de um certificado específico na comunidade judaica do Porto de Lisboa. Existe um procedimento próprio em que você tem que demonstrar a descendência e a ascendência e a pertença a essa comunidade de judeus sefarditas. Esse é o elemento básico hoje. Só que as alterações legais, uma das alterações legais, especificamente referente a essa modalidade de cidadania, prevê que sejam adicionados requisitos objetivos que comprovem ligação a Portugal dos requerentes. Então, vai ser solicitada uma regulamentação legal, uma especificação legal, em que requisitos objetivos de vínculos a Portugal sejam exigidos para esses descendentes de judeus sefarditas. Então, isso não é uma notícia boa, propriamente, para essa categoria. Por isso, a minha sugestão, desde já, é se você faz parte desse grupo específico e você preenche os elementos básicos hoje para solicitar a cidadania, faça o mais rápido possível, porque provavelmente quando essas alterações legais entrarem em vigor, vai ficar mais difícil para você conseguir, ou mesmo inviável para você conseguir essa cidadania portuguesa. Esses, em termos gerais, são os principais aspectos que virão a ser alterados. Mais uma vez, ressalto que essas alterações não estão em vigor ainda, vão entrar em breve, mas vale a pena vocês ficarem atentos, acompanharem. Se você vai se beneficiar de uma delas, comece a preparar o processo, porque obter uma cidadania portuguesa, ter um duplo passaporte, ter um passaporte europeu, é garantir tranquilidade, segurança, qualidade de vida, um plano B para você e para sua família. Sem dúvida nenhuma, se você tem esse potencial, essa possibilidade, vale a pena o investimento, que é para a vida, com certeza. Muito obrigada. Obrigado, Roberta. O pessoal já encheu a gente aqui de pergunta. O Marcos também já está dando uma olhada aí. Tem um monte de gente aqui te fazendo perguntas. Como é que você quer fazer isso, Marcos? Você quer vai fazendo as perguntas? Como que a gente vai organizar? Vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar algumas perguntas, tá certo? E eu vou fazer elas. Aqui uma pergunta que eu acho que está sendo bem recorrente, que é principalmente sobre a questão de aposentados. Eu já vi umas 4 ou 5 perguntas aqui, querendo saber sobre como funciona caso um aposentado queira desfrutar da sua aposentadoria em Portugal. E se é a mesma coisa caso ele seja um brasileiro ou caso ele seja um americano ou um brasileiro vivendo nos Estados Unidos? Acho que essa é uma pergunta boa para a Roberta, da parte legal. Pronto, perfeito. Algumas pessoas confundem o tema cidadania, tá? E visto de residência. Não tem problema nenhum, a gente fala sobre essa questão. Aposentados que desejam viver em Portugal e não têm a chance de obter a cidadania portuguesa, existe um visto próprio, que é o visto D7, que é para aposentados ou detentores de renda. Os consulados continuam aceitando esse tipo de visto, tá bem? Nos últimos meses, por conta do Covid, houve uma suspensão da tramitação desses processos nos consulados de Portugal no mundo todo, porque eles estavam mesmo paralisados, mas
tem 2 semanas, se não estou em erro, ou 1 semana que eles retomaram. Então, é possível já continuar com o processo ou fazer um novo pedido. É um visto super interessante. Ele não é só para brasileiros, ele é para qualquer pessoa interessada em residir em Portugal, que não tem uma cidadania europeia, porque se você tiver uma cidadania europeia, você vai por outra via, que não é essa de visto para aposentado. Mas se você for brasileiro, por exemplo, morando nos Estados Unidos, não tem problema nenhum. Você vai fazer a aplicação, o pedido do seu visto D7 junto ao consulado de Portugal mais próximo da sua área de residência. Então, vai existir um consulado de Portugal próximo aonde você reside nos Estados Unidos e o caminho é esse. Você tem que fazer o pedido nesse consulado. Os consulados, mais uma vez, estão abertos novamente para o pedido de visto D7, tá? Eu acho que foi respondida a questão. Tem aqui, eu juntei aqui 2 questões, Roberta. Então, o Túzio Sá fez aqui uma pergunta e depois outra pessoa, perguntou sobre imóvel. Basicamente ele fez a requisição da cidadania portuguesa, deu entrada, porém foi rejeitada por falta de vínculos. Fez 4 visitas nos últimos 3 anos, comprovados por passagem, etc. Bom, eu vou juntar isso com outra pergunta. Perguntaram se ter um imóvel em Portugal também se é vínculo. Juntando essas 2 perguntas, acho que a pergunta que eles querem saber é o que exatamente é um vínculo com Portugal e se essa nova lei facilita essa questão. Sim, vamos lá, nova lei, as alterações na lei, porque a lei vai ser a mesma, mas vão ter alterações de alguns artigos da lei, ela vai facilitar bastante a questão dos vínculos com Portugal para pedido de cidadania por netos. Não, vamos dizer assim, vai existir ainda a necessidade de comprovar os vínculos, mas essa comprovação vai ser muito simples. Não vai ser necessário que a pessoa tenha vindo a Portugal e também não é necessário que a pessoa mostre que está numa associação portuguesa, que tem imóveis em Portugal. Vai bastar que ela comprove que tem conhecimento suficiente da língua portuguesa. De fato, da forma como está hoje, se o presidente da República aprovar, vai ser muito simplificada a forma como vai ser necessário demonstrar o vínculo. Basicamente, juntar um documento escolar que comprova que você tem um português fluente. Em relação a processos que foram já indeferidos, que não foram aprovados, muita gente pergunta. Eu já dei entrada no processo de cidadania e ele foi rejeitado. Eu posso entrar novamente com um novo pedido quando a lei for alterada? Pode sim. Isso não inviabiliza um novo pedido, ainda mais que os requisitos vão ser alterados e você pode agora se beneficiar desses novos requisitos. O que não dá para fazer, por regra, é você aproveitar um processo que já foi indeferido e arquivado. Você vai ter que juntar novos documentos e dar entrada no novo processo. Ótimo. Viu mais alguma pergunta aí das que você selecionou, Marcos? Então, eu vi que uma questão muito recorrente aqui, Roberta. Aliás, eu tenho duas perguntas que eu achei bem interessantes. São perguntas recorrentes aqui, então eu vou falar primeiro para a Roberta, depois tem uma para a Eric, tá bom? A primeira é sobre questão de bisneto. Você falou muito sobre neto, e tem muita gente dizendo, eu sou bisneto de português, eu posso pegar a cidadania? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Daqui a pouquinho eu tenho outra para a Eric também, que está vindo aqui bem interessante. Bisnetos, como é que acontece? A lei não foi alterada nesse sentido, não vai ser alterada nesse sentido. Hoje não existe uma previsão legal objetiva de cidadania para bisnetos, mas muitos bisnetos acabam conseguindo a cidadania através de um processo, tá? Em que o pai ou o avô, que são filho e neto de português, obtém primeiro a cidadania para eles. Então, vamos imaginar, seu pai ainda é vivo, você é bisneto, seu pai ainda é vivo, seu avô já é falecido. Seu pai é neto de português. Se seu pai adquirir a cidadania pela via de ser neto de português, ele vai virar português e você vai virar filho de português. E aí você vai poder solicitar a cidadania portuguesa no segmento como filho de português. Então, apesar de você ser um bisneto e o português originário de Portugal mesmo é seu bisavô, se seu avô, seu pai se tornarem portugueses, você vai se tornar neto ou filho de português e
vai conseguir alcançar essas categorias que são previstas na cidadania portuguesa. Então, não é um procedimento direto para bisneto, mas se você tiver avô ou pai vivo ainda que possa solicitar a cidadania antes, pode ser viável para você. Perfeito, Roberto. Outra coisa que está aqui bem recorrente, e eu estava falando, Eric, é sobre a questão do Covid. Tem gente aqui querendo saber qual foi o impacto do Covid aqui em Portugal, e o que é que deve se esperar. A gente sabe que tem momento de incerteza, mas eu acho que vale a pena falar um pouquinho de como foi a experiência de Portugal com o Covid, comparar com o Brasil, isso é o que está sendo bem recorrente aqui. Quando eu fui sair do Brasil, queria compartilhar aqui uma coisa com vocês. Quando eu fui sair do Brasil, eu tinha raiva de um monte de coisa do Brasil. Vivendo fora, me fez ver o Brasil com mais clareza. E algumas coisas, eu passei a admirar o Brasil por algumas coisas, mas, por outro lado, me fez ver, essa pandemia, por exemplo, me faz ver muito claro a diferença entre você morar num país europeu, onde as pessoas são respeitadas, onde as regras são respeitadas, face a morar no Brasil. Eu nunca vou falar mal do Brasil. Eu sou brasileiro, eu sei os problemas, vocês dois também são, todo mundo que está aqui no chat também é. A gente sabe os problemas, ou seja, não é falar mal do Brasil, mas a gente vê a maneira com que foi conduzido o Covid na Europa, em Portugal, principalmente, comparado com o Brasil, é gritante, entendeu? É claro que Portugal sentiu, principalmente a parte de turismo e a parte de restauração, restaurantes, enfim, sentiu bastante. Porém, a diferença de você estar num bloco europeu, por exemplo, a Europa já reuniu, vai ser o maior fundo da história para recuperação. São 30 bilhões, coisa assim absurda. Enquanto o Brasil, infelizmente, vai patinar por um bom tempo. Então, a gente espera... essa é a diferença, na minha opinião, das grandes vantagens, entendeu? Morar fora do Brasil tem a desvantagem da saudade, da família, da comida. A gente ama o Brasil de qualquer jeito, ninguém pode negar. Mas, por outro lado, a gente vê muito claro aqui no Covid, para mim, é o melhor dos exemplos, entendeu? Você viver na pele a diferença entre estar num país de primeiro mundo, que vai se recuperar rápido, que as pessoas respeitaram a quarentena, que o governo agiu de maneira séria, face ao Brasil. E aqui não estou falando de política, você pode gostar do Bolsonaro, não gostar, um pouco me interessa, mas como o país em si reagiu, entendeu? Então, o que eu espero Portugal tomou sim uma paulada, como o mundo inteiro, me aponte um país que não tomou, porém, na minha opinião, a recuperação vai ser bem rápida mesmo, comparado o que está se esperando de recuperação no Brasil. Então, acho que o cenário pós-pandemia, ou seja, não existe lugar bom nesse momento, todo mundo sofreu, mas em termos de recuperação, sem dúvida alguma, Portugal vai se recuperar muito mais rápido do que o Brasil. Bacana, Eric. A outra pergunta que a gente tem é o seguinte: Portugal já está saturado de brasileiros? Pergunta que chegou aqui. Eu falei até um pouquinho sobre isso. Na minha opinião, não. Na minha opinião, o brasileiro tem um espaço dele e é tão simples quanto, se tivesse saturado, o próprio governo tomaria alguma atitude, se não fosse bom para o país como sociedade. Quando você tem um governo que fala que o país precisa de imigrantes, é porque eles estão vendo a muito longo prazo. Quem fala que está saturado, pode falar que está saturado, é o brasileiro que eu falei, o cara que mora lá há 10 anos, ele estava acostumado a ser o único brasileiro. E agora tem um monte de brasileiro. Não aguento mais ouvir brasileiro aqui perto, entendeu? Então é o cara que está saindo da zona de conforto dele. Em compensação, em termos de sociedade, é muito bom. E aquilo que eu falei, a sociedade portuguesa começa a se acostumar já com os brasileiros, o brasileiro começa a ser protagonista, ser dono de negócio, você tem brasileiro dono de hotel, dono de restaurante, começa a assumir uma posição boa na sociedade, que é ótimo para a gente como brasileiro viver num país onde você não é mais olhado como um imigrante, e sim como parte da sociedade, entendeu? Então, na minha opinião, está longe de estar saturado. E, na realidade, o brasileiro tem ajudado a reconstruir Portugal, a reconstruir a Europa.
em termos de popularizar, ter filhos, trazer pessoas novas, e é um contribuinte, é mais uma pessoa para pagar imposto, para ajudar a sociedade a crescer, enfim. A única coisa que eu não gosto, de verdade, eu acho que a gente tem que respeitar o espaço, ou seja, a gente foi morar em Portugal, que a gente queria viver Portugal. Não queira viver o Brasil em Portugal. Isso não vai dar certo. A gente tem que respeitar a cultura local, respeitar os costumes locais, aprender e passar a interagir e viver como local. Isso, para mim, é um ponto fundamental. Você querer viver o Brasil em Portugal, aí sim você vai ter um problema, não vai ser nem bom para você, nem bom para a sociedade. Mas, de maneira geral, eu acho que a imigração brasileira é muito boa mesmo para Portugal. Perfeito, Eric. Eu acho que faz todo sentido isso. Eu queria ter mais uma pergunta aqui que surgiu, que eu acho que é bastante pertinente, seria sobre a questão de tributação, sobre a questão do residente não habitual. Você poderia falar um pouco sobre isso, Roberta? Não é minha especialidade, pessoalmente, mas sim, eu tenho conhecimentos básicos aqui sobre residente não habitual. Trata-se de um regime fiscal mais favorável que o governo de Portugal criou, e na altura que criou, se eu não estou em erro, em 2009, já tem muito tempo, ele criou com o objetivo de atrair profissionais altamente qualificados para o país, porque o Portugal estava numa crise severa, e também para atrair aposentados e detentores de renda para cá também, para que essa renda chegasse e viesse para Portugal. Então, esse regime está em vigor até hoje, tá? Foi alterado nesse ano em alguns pontos específicos, e existem dois grandes benefícios, de uma maneira geral, para quem adere a ele. Primeiro, é possível aderir desde que você não tenha tido residência em Portugal nos últimos 5 anos. Então, até para o português que foi morar fora de Portugal, é possível ele se beneficiar desde que ele não tenha morado em Portugal nos últimos 5 anos, tá? E quais são os dois grandes benefícios? O primeiro é para profissionais qualificados. Imagina, você é um profissional de TI altamente qualificado, vem para Portugal e começa a trabalhar. Você tem que se inscrever logo no primeiro ano, quando você chega. Você tem um prazo de 1 ano, em termos gerais, para você fazer a inscrição no regime de residente não habitual. Depois disso, você perde a sua chance. Se você for um profissional altamente qualificado, listado no elenco eles chamam de ETA, na lista de profissionais altamente qualificados, o seu maior benefício vai ser a tributação do seu imposto de renda em Portugal, daquilo que você ofere de rendimento em Portugal, a uma taxa única, tá? Porque o imposto de renda em Portugal pode chegar a valores bastante elevados, ali até os 45%, e inclusive é muito rápido você passar de uma faixa para outra. Com um aumento pequeno nos seus rendimentos, você rapidamente vai crescendo ali nos escalões. Então, o primeiro grande benefício é, se você vier trabalhar aqui como profissional altamente qualificado, o seu imposto de renda, a sua renda vai ser taxada a um valor fixo, independentemente do valor que você ganhe. Se eu não estou em erro, é 20%, tá bem? Que é um valor excelente para Portugal. E depois, existem alguns tipos de renda que são isentos de tributação em Portugal. Vou dar um exemplo prático, que é o mais comum, as pessoas ouvem falar com mais frequência. São as rendas de aposentadoria auferidas no exterior, tá bem? Portugal, antigamente, até essa alteração legal que ocorreu esse ano, não tributava em nada essa renda de aposentadoria que viesse do exterior. Então, com a alteração legal desse ano, Portugal vai passar a tributar em 10%. Mas ainda assim é uma tributação baixa, tá bem? Ainda assim, em geral, vale a pena. Só que qual é o ponto específico para brasileiros aposentados? Que muita gente diz, poxa, bacana, então eu vou ser zero tributação na minha aposentadoria, porque ouvem falar, já ouviram falar que os franceses ou ingleses levam suas aposentadorias para Portugal e ficam totalmente isentos de tributação. No caso dos franceses e dos ingleses, isso ocorre porque existe a regra, tanto dos franceses e ingleses quanto de Portugal, a tributação ocorre normalmente no país da sua residência. Então, como em França, por exemplo, a renda não é tributada automaticamente quando ela é recebida lá,
e sim seria tributada em Portugal, que é o país de residência fiscal dessa pessoa, do aposentado. Portugal também isenta, porque esse programa tem esse objetivo. De fato, a pessoa, o francês, não tem nenhum tipo de tributação em cima da aposentadoria. E a partir desse ano, quem se inscrever vai ter uma tributação de 10%. Mas para o brasileiro, infelizmente, isso não tem acontecido, porque o Brasil tributa diretamente na fonte. Então, Portugal não tributava, e se tributar vai ser 10% esse ano, tá bem? Mas o problema é que o Brasil tributa. Então, não vai haver aí, continua não havendo uma total isenção tributária para aposentados brasileiros que recebem a renda no Brasil, porque o Brasil tributa diretamente na fonte. Vamos lá, a gente já está bem no finalzinho do nosso tempo. E tem uma pergunta aqui para você, Eric, do Carlos Magno. Claro. São duas perguntas em uma, tá bom? Primeiro, com quantos reais por mês um casal de aposentados consegue sobreviver em Portugal com a renda dos dois somados? E a segunda, qual o valor do aluguel de um apartamento de 2 quartos em Portugal? Cara, é o seguinte, eu prefiro não te responder isso e te dar a dica de como ver. Porque, assim, o que é sobreviver e o que é viver para você pode ser muito diferente do que é para mim. Por isso que eu não falo para ninguém quanto custa viver em Portugal. Eu ensino a pessoa para ela ver. Pelo seguinte, de repente você não come carne, eu como carne. Já muda completamente o quanto vai custar o seu mercado e quanto custa o meu. Então, assim, o que eu te indico é você aprender a ver como é o custo de vida. Então, por exemplo, e a mesma coisa serve para o imóvel. Por exemplo, quero alugar um imóvel de 4 quartos na Avenida Boa Vista, no Porto. Cara, prepara aí 1.200, 1.500 euros. Agora, eu quero o mesmo imóvel em Trás-os-Montes. Cara, de repente, 400 euros, alugo o mesmo imóvel. A mesma coisa, só que numa localização diferente. Então, assim, depende muito do que você quer. Se o seu ponto fraco, entre aspas, for o custo de vida, se a sua preocupação, imagina, você é aposentado no Brasil, quer viver com qualidade de vida em Portugal. Eu te aconselho a procurar cidades próximas à cidade grande, mas com custo de vida de cidade pequena, entendeu? Pô, vai procurar Viana do Castelo, vai ter uma qualidade de vida incrível, morar do lado da praia, pertinho do porto, perto do aeroporto, se precisar. Então, assim, eu te recomendo primeiro você saber quanto você tem disponível e depois fazer a conta do custo de vida em Portugal. E aí você vai ver se essa conta fecha ou não. Entendeu? É difícil para mim te responder qual é o custo de vida. Eu já tive custo de vida de 800 euros e já tive custo de vida de 2.000, ajudando as pessoas a calcular, entendeu? Pô, basta o cara falar que quer colocar o filho num colégio particular, mudou completamente o custo de vida dele. Então é difícil responder essa pergunta, por isso eu aconselho você conseguir descobrir o seu custo de vida. Neurodicas tem ensinando, enfim, é simples, entre aspas. Precisa de um pouquinho de dedicação só. Perfeito. Bom, eu acho que está chegando aqui ao nosso limite de tempo. Eu quero deixar as mensagens finais e eu passo a voz para a Roberta e Eric para eles se despedirem também. Eu quero agradecer muito pela presença de todo mundo. Dizer mais uma vez que há aqui no aplicativo 2 materiais, um do Eurodicas e um do Atlantic Reach, sobre a apresentação. Eu convido vocês a realmente fazerem o download, está aqui sobre Handout. Convido vocês também a entrarem em contato conosco, se vocês quiserem, precisarem de assessoria, seja em relação à cidadania, residência, imóveis, investimento, qualquer coisa relacionada à consultoria para essa mudança. Quero lembrar também do programa Morar em Portugal, que o Eric e a Eurodicas estão trazendo também, que é um programa fantástico. Eu acho que se inteirar, entender o que te espera, é sempre imprescindível quando alguma pessoa toma uma decisão de vida dessa. Então, eu acho que é um curso fantástico. E eu quero agradecer aos dois palestrantes aqui. Eric, muito obrigado pelo seu tempo. Roberta, muitíssimo obrigado pela palestra. Tá certo? Agradecemos. Obrigado. Eu agradeço pelo tempo de você também. A gente tem uma parceria aqui firme e forte já há muitos anos. Eu queria também agradecer as pessoas que estiveram online, dispuseram do tempo delas. Pedir desculpa, é sempre o nosso ponto fraco. A Roberta já participou junto comigo aqui em outros eventos. Nosso ponto fraco é responder todo mundo, gente, porque
as pessoas têm perguntas muito específicas, então a gente tenta juntar e responder. Então, se a gente não respondeu a sua pergunta em específico, você pode, das duas umas, se for coisas relacionadas a visto, cidadania, etc., direcionar um e-mail direto para a Roberta e para o Marcos. Caso vocês tenham uma dúvida mais genérica, como a do Carlos, por exemplo, pode mandar um e-mail para contato@eurodicas.com.br, que a gente tenta responder todo mundo lá. Bom, desculpa não ter conseguido responder todo mundo. Infelizmente o tempo aqui é contado, mas a gente vai tentar, da próxima vez, deixar um tempinho um pouco maior para isso. E agradecer. Obrigado, Roberta. Obrigado, Marcos. Obrigada, Eric, Marcos, todos vocês que estão nos assistindo. Nos colocamos completamente à disposição. É um prazer mesmo estar aqui debatendo, falando um pouquinho mais, passando algumas dicas, informações. Informação é conhecimento, conhecimento é super valoroso. Então, estamos aqui para isso, tá bem? E o que precisarem, podem contar conosco. Mais uma vez, obrigada, Eric e Marcos. E uma boa tarde, bom dia para todo mundo. Último ponto. Todo mundo que participou aqui desse call vai receber um e-mail com a gravação desse webinar. E assim como fique à vontade para distribuírem para seus parentes, para seus amigos, para quem quiser. Tá certo? Mais uma vez, obrigado para todo mundo e boa tarde. Boa tarde.